A voz de Jesus é a única a ter razão. E é sobre essas questões que nós aprendemos nesta passagem. É a voz aqui que se levantou para chamar a sua igreja, as 7 igrejas, e é a mesma voz que se levanta nesta manhã para nos chamar como igreja também. E está nos chamando e continuará nos chamando até o capítulo 3, quando ele continuará falando à sua igreja e ao seu povo. Então, a primeira grande lição que nós temos aqui é de que precisamos orar desesperadamente para ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Eu acredito muito que Deus sempre fala conosco. A questão é se o ouvimos, mas Ele fala pelo seu silêncio, pela sua palavra, pela vida de pessoas. Deus é um Deus comunicativo. Veio ao nosso encontro justamente porque queria relacionamento conosco. Então, o nosso Deus não é um Deus mudo. E assim como João ouviu a voz e se voltou em direção a essa voz, nós lembramos todos os textos sagrados que nos fazem lembrar que Jesus está sempre nos chamando para Ele. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se ouvirdes a sua voz, hoje não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ouve, ó Israel, o Senhor, ouve, ó igreja, porque para nós não é mais Israel no sentido de país físico, né? Ouve, ó igreja, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás a Ele. Então, Deus sempre chama os seus, sempre fala ao nosso coração, e somos nós que devemos estar sempre, quando precisarmos, nos voltando a essa voz. Porque às vezes queremos ser teimosos, né, e não ouvi-la, mas o Senhor continua chamando até mesmo as suas ovelhas extraviadas, que são dele, e ele vai em busca de cada uma delas. E aquela ovelha extraviada, ao ouvir a voz do seu pastor, João capítulo 10, Salmo 23, se deixa pegar de novo nos braços do bom pastor e ele as conduz de novo para casa. Então, essa é a primeira grande mensagem de hoje, que João nos ajuda. Precisamos orar mais, não para que Deus fale, precisamos orar mais para que nós possamos ouvi-lo. Ouvi-lo. Problema de comunicação nunca é da parte de Deus, é sempre da nossa parte. Tudo tranquilo aqui? Então, se você disser assim, Deus não está falando comigo. Você vê, a minha voz não é de muitas águas, mas agora... Se você disser, Deus não está falando comigo, dobra o joelho. Eu dobro o joelho, digo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Porque sou eu que não estou entendendo alguma coisa. Ou não estou sendo capacitado para ouvir, então capacita-me pelo teu Espírito a ouvir voz, ou a tua voz firme, quando precisamos. Tá bem? Então nunca desconfie do seu Senhor. Se você é um cristão, nunca desconfie dele. Desconfie de você primeiro. E eu desconfio de mim mesmo. Porque a sua doce voz, ou a sua voz firme, está sempre disponível. E lembremos, não vamos discutir com Deus. Ele tem a última palavra, e a palavra dele é a palavra de verdade e da razão. Eu poderia aqui ficar citando tantos textos, né, que vêm na minha mente, né? Quem és tu, ó barro, para contender com o oleiro? Quem é você, Jó, para discutir comigo? Por acaso tu és capaz de
unir as estrelas na constelação do Órion, né? Ou tu és capaz, Jó, de soltar as amarras, fazer com que elas se separem? Então, os textos bíblicos são grandiosos para nos lembrar desse princípio. Jesus detém a última palavra e é a única palavra a ter razão no final de todas as coisas. Aí nós nos curvamos diante dela. Tudo bem? Alguém quer discordar de Jesus, hein? Eu não quero, estou louco. Mas a gente tenta, né, irmãos? A gente dá um jeitinho, né? Pelo menos pensa que dá um jeito. Mas depois, pela graça, nós olhamos e entendemos que não é possível. Os irmãos perceberam que eu fiz aqui um jogo de palavras, dizendo que às vezes a voz do Senhor é doce e às vezes ela também é uma voz mais firme. Firmeza e doçura caminham juntas. Firmeza não quer dizer aspereza, mas mesmo uma voz sendo uma voz firme, ela pode ser doce. Mas também não nos enganemos. Uma voz pode ser firme e pode ser também irada. Você lembra Deus falando com alguém irado? E tem um personagem que é muito simbólico aqui. Grande líder do povo, Moisés. Deus vai chamá-lo e Deus diz: Moisés, Moisésinho, meu querido, meu amado, estou trazendo você, vou te dar um prazer, um privilégio tão grande. Olha, é difícil, mas tira o meu povo lá do Egito lá. Senhor, olha, querido papai, até que eu queria ir, mas eu não estou muito assim com vontade de ir, né? O trabalho vai ser meio complicado, difícil. Moisés, eu vou contigo. Pai, eu não sei nem falar direito, estou meio gago aqui, né? Meio rouco. Está me dando aqui essa variação de tempo daqui, né? Cuidando desses rebanhos aqui. Uma hora eu estou com voz, outra hora eu estou meio afônico também. Não vai dar não. Moisésinho, papai, não vai não. O que a Bíblia diz? Deus se irou com Moisés. Agora, a ira dele não quer dizer que ele deixou de amar Moisés. Então, a gente não pode confundir o nosso Deus como um Deus que sempre fala manso e suave, ou a gente também não pode deixar de pensar que Deus pode ser firme e ao mesmo tempo doce, mas também Deus pode ser firme e irado ao mesmo tempo. E é aqui também que a gente pode lembrar esse conceito de que Deus fala de muitas formas. Esse é o meu problema, né? Eu pego um versículo bíblico e eu fico pregando o versículo bíblico, né? E a gente não chega no capítulo 2, né? Mas eu não consigo ficar só explicando o texto, porque senão você vai para casa com uma informação geográfica, histórica, alguma coisa, e o que vai acontecer? Já ouviu, né? A voz de Deus não é uma voz de um tom só, de uma nota só. A voz de Deus pode ser como o som de muitas águas. Mas se você lembrar, por exemplo, eu estou lembrando aqui do profeta Elias, quando Elias foge de Jezabel e vai lá se esconder em uma caverna, e Deus diz: Elias, sai, porque eu quero falar com você e eu vou passar por você. A Bíblia descreve uma série de fatores que seriam aparentemente todas capazes de representar bem a figura de Deus, né? O que é que passa ali naquele momento? Você lembra? Pelo menos 3 figuras. Terremoto, e a Bíblia diz: Deus não estava no terremoto. Poderia estar? Poderia. O que mais passou ali? Vento fortíssimo, que despedaça a penha, os rochedos. Deus estava lá? O que mais passou?
um terremoto também estava lá. Mas aí veio uma doce voz, suave. A Bíblia diz: Elias sai, cobre o rosto. Deus fala com ele. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Deus não é monótono na sua voz. Não é um tom só. Não é lá o resto da vida, nem dó. Ele faz a escala completa. Beleza. E usa isso como forma de nos trazer para Ele sempre. E utiliza todas as notas possíveis e até as impossíveis para que ouçamos a sua doce voz, a sua voz de autoridade, a sua voz disciplinadora, para colocar em ordem, às vezes, o caos que se estabelece dentro da gente. Porque todos nós carregamos de tempo em tempo algum caos, alguma desordem, seja emocional, espiritual, seja física. Deus vai utilizando seu compasso, sua orquestra completa para falar ao nosso coração. Então, para encerrar, eu vou abrir para você falar o que você quiser falar. Lembre-se de que a voz de Deus pode ser tão forte como um mar que despedaça o rochedo, e pode também ser tão doce como de uma mãe que nina o seu filho e o coloca para dormir. Assim é o nosso Senhor. E assim é a beleza do nosso Deus, que fala conosco de muitas formas e de muitas maneiras. Pergunta final é: temos ouvido a sua voz? Temos buscado a sua voz? Temos nos voltado não só para ouvir, mas nos voltado comprometidos com aquilo que nós ouvimos? É uma grande pergunta para nós nessa manhã. Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma coisa? Colaborar sobre essa primeira faceta deste ser que parecia homem na visão de Daniel? Alguma colocação? Os irmãos querem falar? Vamos lá? Sim, meu irmão? Vamos embora, vamos para frente. O que é que mais que ele olhou? Vamos para o texto aqui. O que é que mais que nós podemos olhar aqui? Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como a voz de muitas águas. Em seguida, o que foi que João viu? 16. 7 estrelas. O que João viu? Mas ele não viu as 7 estrelas. Vamos olhar. Ele viu o quê? Oi? Não, vamos devagar. Vocês estão muito ligeiros para o meu gosto. 16. No 16, o que João viu? Antes de ver as estrelas, ele viu o quê? Oi? A sua destra. Na sua mão direita, então ele vai posicionar a visão na sua direita ou na sua destra. Ele viu as 7 estrelas. Tá? Ele viu as 7 estrelas. E cada uma dessas, irmãos, é o que eu falei, cada uma dessas palavras dá um estudo sozinho e separado. Por que é que João olha e ele faz questão de identificar a mão na qual Jesus, ou o ser que parecia com o homem, tinha as 7 estrelas? Por que é mão direita? Por que não é na esquerda? Que mais?
Porque as estrelas estão na mão direita. Basicamente, a mão direita é aquilo que se utilizava como o lugar de honra, né? O lugar de destaque ficava à direita. O Messias, a promessa do qual era o Messias, que ele viria, depois ele retornaria e se sentaria aonde? À direita do Pai, à direita do Eterno, do Todo-Poderoso. Então, se você era convidado para algum lugar, se alguém dissesse, senta à minha esquerda, já, mais ou menos, né? Agora, se dissesse, sente à minha direita, eu podia inchar o peito. Estou podendo aqui, né? Eu estou demais da conta, né? E nem eu me aguento. Oi? Aí a gente olha para esse princípio da mão direita e vê também que com a mão direita se estabelecia juízo. A destra do Todo-Poderoso, ela é poderosa. Então, a mão direita significava e simbolizava também a mão daquele que governa. O cetro de justiça está na mão direita do rei, não na esquerda. Isso aqui são algumas questões que nós trazemos da história tanto do Velho Testamento, mas também da história do próprio povo. Então, pela mão direita, a gente identifica ali a questão do governo, do direito de governar, que repousava sobre aquele que sustentava as 7 estrelas. Então, é por isso que não está na mão esquerda. Na direita há o papel de juiz, há o papel de autoridade, há o papel de governo, com o qual aquele que detinha as 7 estrelas governava e exercia a sua autoridade. Tá bem? Por isso que esses detalhes eu não vou me alongar muito aqui, mas sempre é interessante a gente lembrar esses detalhes. Eu falei domingo passado que até em algumas moedas antigas, eu não estou mostrando muitos slides, porque eu queria muito que você memorizasse essa figura, para você, quando lembrar Apocalipse, você tentar lembrar essa imagem e tentar lembrar muitas coisas. Mas nas figuras romanas, era comum ter homenagens a imperador ou a filho de imperador, com a mão assim, e as 7 estrelas na mão dele, na moeda. Significava, aquele que controla as estrelas é o grande controlador do universo inteiro. Por isso Jesus se apresenta como aquele que tem as estrelas na mão. Não é um imperador, é ele mesmo. E ele as tem na sua mão direita. O controle pertence a Deus. Sobre o que é que governa aquele que tem as 7 estrelas nas mãos? Sobre o que ele governa? Se ele tem autoridade, se ele é o juiz, o soberano, sobre quem ele governa? Sobre quem? Oi? Sobre as igrejas. Só sobre as igrejas? Isso. Sobre todo o universo. Na primeira figura, sobre a igreja, trazendo para mais próximo de nós, ele governa sobre a nossa vida, sobre você e mim. Ele tem direito de governo. E o seu direito vem de 2 fatores. Primeiro, ele lhe deu a vida. Segundo, se ninguém responder, nós vamos voltar para João, lá capítulo 1, verso 1 de novo. Porque ele... Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Então ele reina e governa por 2 razões. Primeiro, porque deu a vida a você. Segundo, porque ele comprou você. Lembra? Jesus fez 3 coisas.
Ele nos amou, nos ama, nos os irmãos têm que ler mais o primeiro capítulo. Ele nos comprou para ele, nos remiu, nos perdoou os pecados. A palavra remir é a mesma ideia de compra de escravo, não é? Remidor. Lembra da história de Ruth? O que Boaz foi de Ruth? Remidor dela, lançou sobre ela a sua capa, né? Mostrou favor, mostrou graça. E a partir daquele momento, Ruth se tornou dele. Ela aceitou a capa de Boaz. Então essa é a ideia. Tá? Ele tem direito de governar sobre nossa vida. E governa sobre o mundo inteiro. Cada detalhe do cosmos, nada. E se existir o nada, até o nada ele controla e governa. Isso é pacífico em toda a Escritura Sagrada. Não? Muito bem. Alguma pergunta sobre essa palavra na sua mão? É pela sua mão que ele sustenta a sua vida. Tá bem? Pela sua mão que ele rege e governa tudo. E como é bom, irmãos, a gente olhar para esses textos e, ao mesmo tempo, reconhecer toda a nossa fragilidade, toda a nossa indignidade, reconhecer as virtudes que temos, porque também podemos fazê-lo, desde que reconheçamos com simplicidade, reconhecendo que o que somos também veio das mãos do nosso Pai Celestial. Então, o que há de bom em nós vem da mão do Deus Criador, do Deus regenerador. O que há de mal em nós não vem dele, vem da nossa natureza caída. Mas como é bom a gente parar e pensar um pouquinho de que nós estamos nas mãos dele, que também dá a ideia de proteção profunda, plena e absoluta. João 10. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me ouvem. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quem pode nos tirar das mãos do nosso Pai? Se somos dele, né? Eu sempre coloco se somos. Porque não é se eu sou algo fora de Cristo. É se eu sou em Cristo. Se eu estou nele e ele em mim, quem pode me tirar das mãos dele? Nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestades, nem demônios, nem coisas presentes, nem coisas futuras. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa segurança. Nas mãos dele está tudo bem. Está tudo bem. Pode, doutor? É porque é assim, meu irmão. O princípio de estarmos nas mãos de Deus, a mão do nosso Senhor, ela é amorosa, mas ela também é uma mão firme. É a mesma mão. Lembra de Oséias? Quando Deus descreve a relação dele com o povo, ele diz o seguinte: eu que te peguei pela mão, eu que te ensinei a dar os primeiros passos. Essa é a figura paterna que Deus traz para lembrar a origem do povo. Então, a mão de Deus, ela é tão maravilhosa e suave que nos ensina a caminhar, a dar os primeiros passos na fé, como um pai e uma mãe ensina o seu filho a andar. É a mesma mão que passa talquinho no bumbum, passa cremezinho, é a mesma mão que passa na cabecinha, e é a mesma mão que passa talquinho no bumbum, e é a mesma mão que de vez em quando dá uma palmadinha no bumbum. Oi?
Não, Deus pode. Deus pode pegar qualquer juiz. Isso é que você está falando. Deus pode pegar qualquer juiz, por mais poderoso que seja, diante dele, esse juiz mais poderoso possível não é nada. Absolutamente nada. Eu sei que você está falando que não pode se bater mais em bebê, né? E bebê não se deve bater, né? Eu só usei uma ilustração. Mas cresceu, a palmadinha na bundinha não vai fazer nenhum mal. Apanhava 3 vezes por dia. E estou aqui hoje. Não, estamos falando de espancamento, né? Nós estamos falando de correção e disciplina. Então esse é o princípio. Às vezes Deus se volta contra nós num conceito de que Ele nos confronta. Não é que nunca deixou de nos olhar, mas o seu olhar é diferente às vezes. E quando é necessário, Ele faz isso mesmo, para o nosso bem. A disciplina de Deus sempre é corretiva e instrutiva, para nos aperfeiçoar, sempre. Nunca é para o nosso mal, nunca. Porque senão não seria Ele o Deus perfeito, o Deus santo, né? E agora, na sua mão estão as 7 estrelas. E depois, o que a gente viu no texto aqui? De 2 gumes. Depois eu vou passar o próximo ali. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Eu vou fazer uma pergunta bem marota aqui, tá? Então, abra bem os seus ouvidos. Como que se diz lá no Nordeste? Que diacho é isso aí? Aonde que essa espada tinha que estar? Enilson falou na mão direita. Aonde é que a espada realmente deveria estar? A lógica é na mão. E por que ela não está na mão? Você vai dizer, a mão direita estava ocupada, já tinha as 7 estrelas, tá? E a outra, por acaso, a visão que João teve era de alguém sem braço esquerdo? Podia estar na esquerda. Podia ser canhoto, né? Oi? Tudo bem, mas ele não fala de escudo, não fala nada, né? Por que é que essa espada não está nas mãos? Porque o poder dele está na palavra, Deus falou. Faz sentido? Rapaz, só isso aqui daria uma discussão de um ano inteirinho. Inteirinho. Isso para mim é muito relevante. Porque de fato, assim, a lógica era que a espada deveria estar nas mãos. Mas se a espada estivesse na mão, qual seria a primeira figura que a gente veria? Uma das figuras que a gente veria de Jesus Cristo. Um Jesus Cristo? Oi? Guerreiro. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, ele vai na frente, nós vamos atrás, né? Com a espada dele na frente e nós atrás dele, né? Eu lembrei agora do cântico que a gente cantou muito. Cantei muito esse cântico, né? Era da época em que eu era jovem. Mas será que Jesus guerreiro faz sentido, irmãos? Os subalternos a eles, vamos dizer que até é possível entender anjos com espadas, tá? Em função de umas 2 visões do Velho Testamento.
Mas eu acredito que o fato da espada estar na boca é para retirar da nossa mente, para que a gente não fique imaginando Jesus lutando. Irmãos, Jesus, ou o nosso Deus Trino, abra bem os ouvidos e você pode me jogar pedra depois lá no meio da rua e apedrejar. Irmãos, ele não tem inimigo. Deus tem natureza oposta ao do diabo. Inimigo mesmo é quando você tem duas pessoas equivalentes. Essa é a minha visão quando eu interpreto esses textos bíblicos. Deus e o diabo são como água e óleo, não se misturam porque a essência deles é completamente diversa. Mas há uma voz de Cristo, o diabo não é nada. São inimigos nesse sentido, porque estão em lados opostos. Mas não pense Jesus sacando a espada por Satanás. Isso seria reduzi-lo, apequená-lo, torná-lo infinitamente menor do que ele é. Por isso, João, quando vê a espada, ele não a vê na mão, ele vê na boca. Porque a autoridade do Cristo, ou a autoridade de Deus, se dá manifestadamente na Bíblia, também através da sua voz. Pela voz, Deus criou todas as coisas. E disse Deus, haja. Pela voz. Pela voz. Como é que Paulo descreve que Jesus destruirá o anticristo? Um sopro, nem pela voz, é um soprinho de nada, não precisará nem falar, só precisará fazer. Foi. Esta é a ideia de João, e também desde o Velho Testamento, Deus governa, às vezes aparece pela mão, aparece ele andando, mas a ideia sempre é de um exercício de poder inestimável, imensurável, que o torna muito além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Então, Jesus não é um guerreiro. Jesus não luta hoje contra Satanás. Lutou em vida, como homem. Mas até o diabo rapaz, até o diabo é um servo de Deus. Até o capeta, o capiroto, o estrupício, até ele, se Deus quiser que ele faça alguma coisa, se é que Deus quer que ele faça alguma coisa, ele terá que fazer. É por isso que em vida, os demônios, quando se aproximavam de Jesus, diziam: o que é que eu tenho contigo? Não tenho nada contigo, e tu não tens nada comigo. Não temos comunhão em absolutamente nada. E Jesus dizia: cala a tua boca aí, fica na tua, e pode arrumar tuas trouxas, e pode picar mula daí. Lhe permite fazer. Como é no mundo. Ele tem uma liberdade, vamos dizer, vigiada. Vamos para o nosso Supremo, ele usa tornozeleira. Ele só sai por lá se o juiz autorizar, senão não sai. E a tornozeleira de Deus não tem como romper. Ele não tem como desobedecer. Olha, fazendo sendo engraçadinho aqui, né? Mas, oi.
Não, está indignado, uma indignação santa, né? Essa pode. Essa pode, pastor. Bem tranquilo. Irmãos, em última análise, Satanás é inimigo de quem? Nosso. Aí nós estamos em outro campo, né? Em uma outra realidade. Não somos deuses. E ele é o nosso opositor e nós deveríamos ser opositores. Sermos opositores a ele também. O ruim é quando... Rapaz, hoje está difícil o negócio. O ruim é quando o crente quer abraçar o capeta, né? E andar de braço dado com ele. É quando o crente quer andar de braço dado com o capeta, né? O demônio vinha para Jesus e dizia assim: o que é que eu tenho contigo, ó santo de Deus, né? Aí o demônio às vezes vem para a porta da gente, o diabo vem para a nossa porta, a gente dá a mão com ele, né? E vamos dar uma pequena volta com ele, para que ele nos mostre todos os reinos desse mundo e a gente se deixa seduzir, para nos mostrar todos os desejos carnais e nós nos deixamos seduzir. Esse é o nosso problema. Então, a grande questão é que Satanás, para nós, sim, na Bíblia, ele é o nosso grande inimigo. Pedro diz que ele anda ao nosso derredor como um brinque com o leão. De vez em quando, mesmo os leões amestrados matam seus domadores, ou seu suposto domador. Porque o leão ainda continuará com a sua natureza. Lembra a história muito velha do escorpião que foi atravessar o sapo? O sapo foi atravessar o escorpião no rio? Não sabe, não? Não sabe, não lembra? O escorpiãozinho queria atravessar o rio para o outro lado. E aí um sapinho do lado dele, aí ele disse assim: ô sapinho, me dá uma carona aí. O sapo disse: eu sou besta. Se eu botar nas costas, lá no meio, lá, tu vai acabar me picando. Capaz que eu vou fazer isso. Se eu te picar, vai morrer nós dois. E o sapo disse: não te levo. Não, mas me leve. Eu tenho que atravessar, tenho que ir para casa, tenho que dar de comer para os meus filhinhos. Aí o sapo foi convencido, botou o escorpiãozinho e começou a nadar. Lá no meio, ele ferrou o sapo. E o sapo disse: tu é doido? Nós vamos morrer nós dois juntos aqui? E ele disse para o sapo: eu não posso negar a minha natureza. Não pode. O diabo nunca negará a sua natureza. Parafraseando Jesus, conforme alguns ensinadores aí, ele veio para roubar, matar e destruir, né? Pode ser usado para Satanás, mas o texto se refere aos falsos pastores ou falsos líderes. Então, ele é nosso adversário. Meu irmão, não tem um pensamento em Satanás que seja bom. Nenhum. Não é 99,9999999 que ele é ruim, e tem uma infinitésima, minúscula porcentagem que ele seja bom. Nele não há nada de bom. Não há um pensamento bom, quanto mais uma ação. Nunca se aproximará de ninguém para lhe fazer o bem. Nunca. Nunca. Porque a sua natureza é má. É má. E aí sim, nós nos deparamos com esse texto e nos lembramos de que a nossa luta, sim, é contra a nossa carne, é contra os principados, as potestades malignas. A nossa luta é essa. Temos um grande Senhor, Deus maravilhoso, que nos ajuda pelo seu Espírito a nos sujeitarmos a Ele, para que então Satanás fuja de nós. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Obrigado, pastor. O princípio da... Nós teremos três inimigos. Primeira carta de João, ele vai escrever sobre isso. Ele vai dizer, os três inimigos do cristão o mundo, a carne e o diabo. 3. Então, não é contra a carne e sangue fora, é a carne dentro. O mundo é um sistema voltado contra Deus e o próprio diabo. São os três grandes inimigos. Eu citei só uma parte do texto de Tiago. Se você for ler Tiago, capítulo 4, antes do verso 7, você vai lembrar que o texto diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, o princípio do texto é de que a humilhação diante de Deus é o ponto inicial de qualquer jornada. Aí ele dá o segundo passo. Porque estamos debaixo da potente mão de Deus, então nós nos sujeitamos a ela. Sujeitai-vos a Deus. E aí, em terceiro lugar, aquilo que nós estamos falando: resistir ao diabo. Não tem resistência ao diabo sem se colocar debaixo da potente mão de Deus e sem se submeter a essa mão. Aí é o exercício que realmente nós precisamos fazer bem tranquilo. 3 pontos da mensagem. Oi. Há 2 princípios que é importante, irmão Rogério. Você tem o conceito da fuga e você tem o conceito da resistência. Porque a fuga, ela é importantíssima. Levando por um lado mais, vamos dizer, assertivo, mesmo que não sendo o próprio Cristo, mas na figura de José, José também foge e leva com ele o próprio Cristo, foge para o Egito, né? Então até o menino Jesus empreendeu uma fuga. Em outros momentos ele foi afrontado por Satanás, aí ele resiste, porque às vezes a questão não é fugir, porque às vezes a gente pode fugir quando nós percebemos alguma coisa na nossa vida, mas por outro lado, às vezes o diabo põe na nossa frente algo que não quer que nós façamos e que nós deveríamos fazer, porque tem o lado contrário, o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Aí quando eu não devo fazer, aí eu fujo, mas quando eu devo fazer, eu enfrento, eu olho nos olhos dele. É o que está se dizendo no texto, né? Resistir, porque nós não podemos fugir sempre. Então, irmão, obrigado por essa visão da fuga, e nós trabalhamos ao mesmo tempo o lado da resistência. Então Jesus foi ao deserto e resistiu ao diabo, e ele fugiu dele, né? Oi? Com a palavra, né? Com a palavra. Diferente, pode. Eu acho que são. Nós estamos, em última análise, nós estamos falando quase a mesma coisa. Ainda que eu considero essa ideia de fuga como uma coisa pertinente. Aí eu me desculpo, pastor, aí eu caminho com o Rogério, que me chamou de bonito. Aí você me chamou de bonito, aí ganhou meu coração. Ele nunca me chamou de bonito, nunca. Mas na verdade a gente está quase falando a mesma coisa. Mas são formas de... O importante no final de tudo é se humilhar debaixo da mão potente de Deus, se sujeitar a Deus, né? E aí o restante, o texto vai. Mas é bem pertinente, pastor. Obrigado aí por apresentar essa outra forma de olhar para o texto, tá? O princípio bíblico é de que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, ela vai dizer o seguinte: Deus é poderoso
aos seus filhos, Ele concede poder. Não ilimitado, mas poder. E esse poder vem daquilo que nós estamos falando. Humilhação, sujeição a Deus. Agora, ninguém se humilha debaixo da potente mão de Deus sem conhecer o Deus diante de quem ele vai se humilhar. E para conhecer a Deus, tem que conhecer a sua palavra também. Então, na verdade, tudo é um processo, até o ponto final, que é exercermos a autoridade que Deus nos deu e, baseado nelas, também resistirmos ao diabo, não é? Então, há autoridade em nossa vida, dada da parte de Deus. À medida essa autoridade ela se manifesta mais ou menos, à medida que nós nos sujeitamos à sua potente mão e nos sujeitamos a Ele. Então, a gente pode dizer que é aquilo que o irmão está falando, quando o Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não é? É um jogo de, desculpa a expressão, é um jogo de duas mãos, é uma via de duas mãos, né? O que o irmão falou de aproximação está certíssimo, né? Deus se aproxima nesse sentido de quem se aproxima dele. Mas nós só nos aproximamos porque ele nos chama, então nós vamos. E aí vem essa bela relação, né? Então, 11:20, de tudo que falamos, não vou dizer como Eclesiastes, né? De tudo que falamos, vamos continuar mais um pouquinho para encerrar aqui a nossa aula. Então, nós temos de fato uma luta muito grande contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás. Mas não podemos projetar a nossa luta como se essa luta fosse no mesmo nível da luta de Deus contra o diabo. Diante do Todo-Poderoso, Satanás é um cão morto. É um cão morto. Diante dele, diante do Todo-Poderoso, Satanás não é absolutamente nada. Então, por isso a palavra, a espada está na boca daquele que se parece como homem, porque rege o mundo pela sua voz, pelo seu poder. E aí, nesse sentido, a figura faz toda e traz toda a perfeição. O simbolismo fala para nós que estamos aqui nessa manhã do poder da penetração que é capaz a palavra de Deus. A espada, né, que simboliza ali não a luta, mas a voz daquele que tem a voz como muitas águas e que carrega a espada pela qual ele rege e governa e exerce juízo sobre, já estava ali, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Diante da palavra do nosso Senhor, mundos tremem, porque a sua voz é poderosa e a sua voz, então, aqui traz como símbolo o conceito da espada, que representa o conceito também de poder. É poderoso. Deixa eu ver o que eu posso aqui passar a mais para os irmãos. Uma espada afiada de 2 gumes. Já falamos sobre isso domingo passado, não vou repetir de novo. É pela sua espada que ele, então, nos rege, pelo seu olhar nos sonda, pela sua espada nos faz perceber o poder de juiz que ele tem. Isaías 11, o verso 4, diz que o Senhor, o Messias, regerá e ferirá a terra com a vara ou com a espada da sua. De tal modo que esta espada, que é mais afiada do que qualquer outra coisa, o Senhor a utiliza para
exercer juízo. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, eu estou aqui vendo para aqui até onde que eu vou. Tá, eu vou terminar isso aqui rapidinho, tá? Então, o seu rosto era como o sol quando brilha na sua força. Aí, ali aparece de novo o conceito, agora lá em cima, anjos, deixa eu botar lá em cima, justiça, e botar lá em cima a sua glória. A ideia aqui do sol, do rosto que brilha como o sol, na sua maior força, ou no meio-dia, né? Essa expressão, o sol no meio-dia, é o sol com a sua força. Então diz, o rosto dele brilhava como o sol no seu maior fulgor. É interessante então rapidamente a gente olhar que João vê no meio dos candeeiros um personagem luminoso. O sol é um símbolo de vitória no Velho Testamento, Juízes 5:31 e Mateus 13:43. A ideia sempre será de que o elemento daquele que tem o rosto como o sol é um elemento de vitória, um elemento glorioso. As aplicações para nós aqui, rapidamente, nos faz lembrar que se os candeeiros têm luz, a luz daquele que tem mais intensidade do que o sol, a sua luz é maior do que a luz dos candelabros, né? E o candelabro suporta a luz, mas o rosto ou a luz daquele que tem esses candelabros é maior do que a luz dos seus candeeiros ou da sua igreja. A sua glória é uma glória ofuscante. É esta glória que João viu ali naquele ser que parecia como um homem. Nos faz lembrar Hebreus capítulo 1, verso 3, quando diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, esta ideia do rosto que brilha, o rosto que era como um sol, quando brilha em toda a sua intensidade, nos faz lembrar da glória daquele que João viu, trazendo sobre ele, de certa forma, o conceito de ser a glória máxima possível permitida de ser contemplada. Pulei muita coisa aqui, porque eu não quero voltar a isso aqui semana que vem. Então, vamos resumir aqui, se a gente rapidamente. Abra Apocalipse aí, você já abriu? Então, isso é importante porque aí a gente vai agora fazer um rápido vislumbre. Apocalipse 2:18. 2:18. Meu pai aqui, rapidinho. Ao anjo da igreja em Tiatira descreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. A gente já viu, então está ali, e os pés como bronze reluzente. Então, ele vai ver isso aqui, e ao ver, ele vai depois dizer: assim diz aquele, e aí ele vai descrever Cristo de novo para as igrejas. Lá no capítulo 2, o verso 23, diz assim: eu sou aquele que sonda as mentes e corações e retribuirei cada um de acordo com as suas obras. O conceito que nós falamos no domingo passado, aquele que sonda os corações e os rins, vê o que há no interior para dar a cada um de acordo com aquilo que ele viu. Capítulo 3, verso 1 e verso 2. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele menciona de novo a visão que ele viu. Lá no capítulo 2, verso 12 e no verso 16, diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Então, a visão que ele tem no capítulo 1, ele vai esmiuçar essa visão ainda mais detalhada, falando para cada igreja. No capítulo 2, no verso 16, ele diz assim: arrependa-te, portanto, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
E aí eu poderia ficar lendo várias passagens, mas não vou fazer isso aqui, para a gente poder encerrar no horário. Então, o grande conceito, meus irmãos, é de que, diante dessa visão, João olha e ele fica atemorizado. Toda a visão que a gente está olhando ali é a visão de um inquérito que nós falamos. Jesus vem sobre a igreja, vem sobre você, e ele vai abrir um inquérito. Nós falamos isso domingo passado. E quero finalizar com isso, porque isso determina a compreensão do texto que vai vir logo em seguida. Ele vai nos olhar, ele vai nos elogiar no que precisa ser elogiado, se tivermos algo a ser elogiado. Ele vai nos advertir, se tivermos algo para sermos advertidos. Ele vai nos exortar, depois ele vai dar exortação. Ele vai, podemos usar aqui uma palavra, a advertência significa apontar, e aqui ele vai exercer o princípio do confronto, que a gente poderia dizer, da ameaça. Arrependa-te, arrependa-te. E depois ele traz a recompensa. Todo esse conceito é a partir do capítulo 3, verso 9. Diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, o fundamento de tudo que nós estamos olhando, se inicialmente nos faz perceber a importância de nós mantermos a nossa relação com o nosso Senhor mais próxima, e quando necessário passarmos pela sua disciplina, nunca esqueça disso. Tudo o que Ele faz por nós é por amor. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, trata-se também de um juízo, num tempo de graça, que nos permite consertar e corrigir as rotas, que nos permite ajustar a nossa bússola, que permite passar pelos ajustes de santidade que nós precisamos, para que então o Senhor, quando completar sobre nós a sua obra, nos diga: servo bom e servo fiel. Então, não tenhamos medo, mas temamos àquele que é todo glorioso, que é eterno, que é santo, que é justo no seu juízo, que exerce o seu papel como sacerdote, como rei, como profeta, que nos sustenta na sua mão e, ao mesmo tempo, tem ali também uma sentença sobre nossa vida. A sua sentença sempre será pautada na sua justiça, no seu juízo e no seu amor. Para aqueles que o conhecem, não haverá condenação, mas haverá purificação. Haverá santificação. Haverá crescimento. Haverá a glorificação no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós voltaremos domingo que vem. Pela graça do nosso Pai, nos permitindo, estaremos nós aqui. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado, porque encerramos hoje o primeiro vislumbre desta visão, com alguns detalhes que são importantes para nós. Nos ajude, nos auxilie a te vermos como Tu és de fato, de verdade, um Deus justo e amoroso. Então somente nos auxilie a nos submetermos ao Teu escrutínio, a Tua varredura sobre nossa vida. E, Senhor, ajuda-nos a perceber o que nós ainda precisamos crescer e melhorar. Sobretudo, queremos agradecer porque sobre nós, quando, ó Senhor, é necessário, a Tua disciplina sempre será amorosa e corretiva e para o nosso bem. Mas também Te agradecemos, porque tudo o que Tu fazes por nós é por amor a nós, é para, Senhor, que nós também aprendamos a Te amar melhor. Obrigado pelas muitas mudanças que o Senhor já fez. Muito obrigado por tantas transformações que o Senhor já fez na nossa vida. Muito obrigado porque nas Tuas mãos nós temos sido aperfeiçoados e queremos continuar crescendo mais e mais, Senhor, a tal ponto de que a nossa vida seja muito mais um reflexo
da pessoa de Jesus Cristo do que um reflexo de nós mesmos. Nós te pedimos por isso e somos gratos porque o Senhor é perfeito para completar a boa obra que começou em nós através de Jesus Cristo. Todo louvor e toda glória seja dado a Ti, o nosso grandioso e soberano Senhor. Em Cristo Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Até domingo que vem, permitindo Deus, vamos estar juntos aqui.